Galera entrando, Dodô, Vitrinho, Carlinha, uma galerinha entrando aí, vamos lá. Vamos se conectar para que a gente possa aí aprender mais um pouco da palavra de Deus. Beleza, galera? Ó, vão entrando e já vão pegando a sua Bíblia na mão aí. Quem vai estar com o celular aí por conta da live, pega uma Bíblia, coloca a Bíblia do lado aí. Nós já vamos orar para a gente começar aí mais uma aula, começando mais um trimestre aí. Já estamos no segundo semestre do ano, hein? Tá passando rápido demais. Vamos lá então, galera. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre um personagem muito legal que se chama... Daqui a pouco eu falo sobre esse personagem, só recordando que no trimestre que se encerrou, nós falamos sobre tempos de conquista, né? Falamos aí sobre a trajetória do povo de Israel até a conquista de Canaã. Após a conquista, vários obstáculos que os líderes iam ali superar com a ajuda de Deus, tá bom? E agora, nós sabemos que nós temos vivido aí em dias diferentes por conta da pandemia, e nesse trimestre nós vamos fazer algo diferente, tá? Como a gente não consegue sair para ir comprar as revistas, tudo, nós vamos estudar um outro tema muito bacana também nesse trimestre. Então, é muito importante que você tome nota aí dos versículos que a gente vai citar para você, das anotações. Depois você vai poder conferir essa aula novamente lá no YouTube, na nossa playlist, para que você possa estudar e se aprofundar mais nesse tema, porque o nosso tempo aqui ele é curto, então a gente vai falar de forma bem objetiva aí sobre cada aula, cada tema, mas com certeza você vai tirar grande proveito disso daí, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos orar a Deus, vamos agradecer ao nosso Deus aí por mais um dia, e que a gente consiga aí absorver mais aí da palavra de Deus. Amém? Então, você está em casa, curva sua cabeça, fecha seus olhos aí rapidinho e vamos orar. Amém? Senhor, muito obrigado por este dia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude, ó Pai, a aprender mais a Tua palavra. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Nos ajuda em meio aos nossos desafios e nos ajuda a aprender mais a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, queridas, irmãos e irmãs, vamos lá. Bom, pegando aqui nosso material, nós vamos falar nesse trimestre sobre quem? Sobre Davi. É isso mesmo, vamos falar sobre o rei Davi. É muito legal falar de Davi. E nós aprendemos muito e vamos aprender novamente. Bom, o que nós vamos falar nesse trimestre? Nós vamos falar das vitórias e derrotas de um homem de Deus. Você é homem e mulher de Deus? Glória a Deus por isso. Então, saiba que na vida de um homem e de uma mulher de Deus vão existir vitórias e às vezes vão existir algumas derrotas. Faz parte da caminhada de todo mundo. Porém, nós vamos aprender durante esse trimestre sobre como que nós lidamos com isso através da vida de Davi, beleza? Então, segura a Bíblia na mão e vamos lá. Bom, uma coisa importante que a gente tem que entender, que a nossa aula de hoje vai falar sobre Davi e sua vocação. Davi e sua vocação. Então, é uma aula introdutória para que tudo aquilo que vocês vão aprender aí, nós vamos aprender juntos aí nesse trimestre, tá bom? E uma coisa importante na nossa verdade prática dessa aula é o seguinte: a vocação de Davi, ela atendeu ao propósito divino do quê? De preservar o povo escolhido e a linhagem do Messias. É isso mesmo. Então, assim, o propósito de Davi, ele atendeu o quê? Uma vontade de Deus, um propósito de Deus, né, para o povo escolhido que é Israel, porque através desse povo, Deus ia cumprir e vai cumprir o seu plano para todas as outras nações, inclusive chegando a palavra até eu e você, beleza? Bom, e aí agora a gente vai ler o texto do dia. Então, gostaria que você fosse aí para 1 Samuel, ok? 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16.
Então, eu vou esperar um pouquinho para você encontrar aí, Velho Testamento ou Antigo Testamento. Deixei aqui no computador para ficar mais fácil para ler aqui para vocês. Tudo bem? Todo mundo achou? Dá um joinha aí quem achou já. Dá um joinha para a gente dar sequência. Galerinha chegando aí, a Dani, Jason, um abraço, galera. Saudade de todos vocês aí, muita saudade de vocês. Então, vamos lá? Todo mundo achou? Quem achou aí, dá um joinha. Não tô vendo joinha, dá um joinha aí, vamos interagir. Aí, o Jason já achou. E aí, ó, só o Jason achou. Poxa. Bom, 1 Samuel, eu vou ler para vocês primeiro. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Depois nós vamos lá para o versículo 10. E nós vamos ler até o 13. Tá bom? É isso aí, Mari também. Dani também achou. Isso aí, vamos lá, galera. Diz assim, tá? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar tenho provido de um rei. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então aqui, do 1 ao 3, o Senhor está falando para Samuel, ó, você vai até Jessé, então pega o óleo, coloca no chifre e você vai até Jessé. E falou também no comecinho do versículo, ó, até quando você vai ficar tendo dó de Saul, Samuel? E já já a gente vai entender o porquê, tá? Vamos agora para o versículo 10 do capítulo 16 de 1 Samuel, que está escrito assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Olha aí, jovem, olha aí, jovem. O chamado vem de Deus e olha só, o chamado de Davi veio quando ele era ainda jovem, ok? Continuando. Acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, bonito, né? E de boa presença, ó. Tinha presença, Davi. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. E aí a gente vai agora para o versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, voltou a Ramá. Bom, aqui nós vemos, irmãos, o seguinte: o chamado de Davi aonde ele começou. Porém, na aula de hoje, eu gostaria que vocês anotassem aí que nós temos 3 objetivos na aula de hoje. O primeiro objetivo deles é compreender o que significou a vocação de Davi, o que ela representou. Ah, Davi ele foi escolhido rei e foi isso, só isso que aconteceu? Não, ela representou muitas outras coisas, beleza? E a gente vai explorar um pouquinho sobre isso já já. Outra coisa importante que é um objetivo dessa lição é explicar como se deu a chamada do filho de Jessé. Como que foi essa chamada de Davi? Né? Então, o que significou e como que aconteceu? Por que que Davi ele foi ali chamado para ser rei? Por que que o Senhor levantou essa proposição? E terceiro, conscientizar, nós precisamos ter consciência de que o chamado é algo de Deus. Então, é concessão de Deus. Se você ter procurado seu chamado aí, perguntado para Deus, Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Saiba que vem dele o chamado para a sua vida. Amém? Bom, sabendo disso, vamos entender agora
todo esse contexto de uma forma bem rápida, beleza? Bom, naquela época, o povo de Israel, eles olhavam, observavam as nações ao seu redor e viam que todas essas nações, eles tinham um rei. E eles também queriam ter um rei. Eles começaram ali a pedir para o Senhor, olha, nós também queremos ser igual às outras nações. Nós queremos ter um rei, né? Ou seja, eles queriam ter uma nação no modelo de monarquia. Por quê? Antes disso, eles eram uma nação no modelo de teocracia. Então, o que acontece? Eles eram liderados pelo Senhor. E para a gente entender, há problema do povo de Israel? Havia problema do povo de Israel querer um rei? Não, não havia problema deles quererem um rei. Porém, o que estava por trás dessa querência que era o problema? Eles queriam ser as outras nações e fazer coisas que também as outras nações faziam, que eram coisas que não agradavam a Deus. E Deus ainda, como é muito misericordioso, ele pega e ele fala para Samuel, olha, vai lá, fala para o povo quais são as consequências de se ter um rei. É mais ou menos assim, às vezes, vamos colocar para os nossos dias de hoje, às vezes nós queremos tanto uma coisa, e nós ainda não estamos preparados para receber aquela coisa. Às vezes o nosso pai ou algum tutor nosso chega para a gente e fala assim, ó, senta aqui, ó, eu vou te explicar. Se você tiver isso, olha, você vai ter essa consequência, você vai ter essas responsabilidades, isso. Você está preparado? É mais ou menos isso que o Senhor pediu que Samuel conseguir ler todas as referências, mas lá em 1 Samuel capítulo 8, lá em 1 Samuel capítulo 8, você vai poder conferir aí Samuel explicando para o povo os problemas, né, e as realizações de se ter uma monarquia. Então ele explica, fala, ó, é o seguinte, vocês estão pedindo rei, mas antes é importante saber o que você está pedindo. Então, para que a gente possa tirar de lição aí hoje, às vezes nós temos pedido algo que nós não sabemos quais são as consequências ou os problemas que aquilo pode trazer para a nossa vida. Isso é uma lição que a gente pode tirar dessa querência aí do povo de Israel. Por quê? Existem consequências. Toda ação tem uma reação. E aí eu vou falar para vocês aqui alguns problemas, ok? E eu vou falar a referência, tá? Depois você vai poder acompanhar na playlist, aí você pausa lá, anota a referência, lê a referência, estuda. O recrutamento de jovens para o exército. Ou seja, jovem, quer servir a um rei? Você vai também servir ao exército. Você vai ter que lutar as guerras desse reinado, tá? Aonde vocês vão ver isso? Olha lá, ó, tem gente perguntando aí, ó. Se for da tua vontade, eu estou pronta para esperar de 2 a 3 anos. Calma, Mari, calma. Bom, primeiro o recrutamento dos jovens para o exército. Vocês estão em fase de recrutamento, ok? 1 Samuel 8, 11 e 12, tá bom? Então, assim, depois vocês vão ver essas referências mais a fundo. Segundo problema, o papel dos jovens para que corram adiante deles. Ou seja, quando tinha as guerras, quem ia na frente? Os jovens, ó jovens. E isso falava, por que Samuel estava falando isso? Para que as famílias prestassem atenção. O rei vai usar os seus jovens, ou seja, os seus filhos, para ir na frente da guerra. Vai ser os seus filhos, os jovens vão à frente. Está preparado para ter o rei? Está preparado para ter a monarquia? Beleza. Outra coisa de problema, faz dos operários seus escravos. Ou seja, todo reinado ele tem que se desenvolver. Vai ter que servir um rei. E o rei vai ter escravos, né? É isso aí.
lá na frente para morrer. Vai tomar as primeiras cajadadas quem vai na frente. Bom, olha só, outro ponto. Colher o melhor dos seus campos e vinhas. Ou seja, o rei ali está desenvolvendo o reinado, vai ter suas plantações, tudo certinho. As melhores frutas, as melhores plantações ali, as colheitas, vão para o rei. E aí, está preparado? Outra coisa, o uso da propriedade alheia a ganho pessoal. Então, são problemas que o povo teria, entendeu? Teria. E outro ponto, a exigência de um décimo de sua colheita e rebanhos. Aí o dízimo, né? Em relação a isso aí, é até normal, né? Porém, vamos lá rapidamente. Vocês vão acompanhar todos esses pontos que eu falei para vocês no capítulo 8 de 1 Samuel, a partir do verso 11 até o verso 17, mais ou menos. Beleza? Bom, vamos cair para dentro da aula agora, tá bom? Então, nós temos que entender que a história de Davi é muito linda, porque Davi ele foi rei, ele foi poeta, ele foi escritor, ele foi um monte de coisa. E além de tudo isso, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Você pode anotar essa referência em 1 Samuel 13:14, ok? É isso aí. Vamos lá. Gente, ó, os filhos são como flecha. Olha aí. Só esse contexto aí, só para a gente pegar esse gancho. Quando se havia uma guerra, os arqueiros, eles estavam no escalão ali. E ia na pessoal com os escudos, né? E logo atrás tinha o pessoal com as flechas para dar cobertura. Então, a gente consegue épicos aí, né, que a gente acompanha. Que demonstram embates, e aí você vai ver quem era que ia na frente primeiro, galera. Eram os jovens com os escudos, e quem tomava as porradas primeiro eram eles, hein? É isso aí, não quero ser o escudo não, melhor ser a flecha. Bom, vamos lá. Primeiro tópico aí dessa nossa lição, as circunstâncias em que Davi foi chamado. Então a gente vai entender por que Davi foi chamado. Esse é a nossa primeira lição aqui, primeiro tópico, ok? O que acontecia? O povo pediu o rei, que nós falamos até agora, e Deus concedeu o rei, Saul, né? Logo no começo do reinado de Saul, o pessoal ali, Samuel já ficava, será que é? Será que não é? Entendeu? E aí o que acontece? Saul, ele desobedeceu. Então, qual foi aí o meio por que Davi foi chamado rei? Porque o povo estava passando por uma crise espiritual. Tinha um rei desobediente. E isso é ruim demais. Nós temos visto aí, quando os governantes não governam com sabedoria, o que acontece? A nação perece. A nação entra em crise. Então, nós vemos aí esse exemplo hoje, nós podemos acompanhar aí na nossa nação, e nós vimos naquela época, Saul pisou no tomate, deu mancada. Ele fez assim, mas o assado, não deu nada. Então, desobedeceu. E aonde que a gente consegue ver isso? Aí no livro de 1 Samuel, nós sabemos que tem a história aí de Saul, logo lá no comecinho a gente vai andando até um pouco antes da chegada aí de Davi, tá? E todo mundo aí já conhece essa história, mas é bom recapitular sempre, deu mancada. Outra coisa interessante, como que o povo ele era organizado em Israel? Deus ele estabelecia juízes, né? Juízes para que orientasse o povo, ou seja, Deus que orientava o povo através dos juízes, dos profetas. Só que o povo não estava querendo muito mais isso não, por isso que estava pedindo o rei. Então, nós vemos que Saul ele deu mancada e por isso veio a questão de Davi.
beleza? Aí, no segundo ponto desse primeiro tópico, a gente tem aqui, ó, a gravidade da crise. E aí eu vou ler um ponto aqui para vocês muito importante, ok? Diz assim, ó, diante de uma crise de tal gravidade que se abateu sobre a liderança do povo de Deus, Samuel chorava não somente a queda de Saul, mas também se preocupava com a lacuna gerada por sua rejeição definitiva. Deus, que controla as situações, declarou a Samuel que já havia se provido de um rei. Gente, o que isso é importante, tá? O que isso é importante? Olha só, estava se tendo uma crise espiritual. Por quê? Porque Saul deu mancada. O Renan até colocou aí, ó. Ele não esperou Samuel para sacrificar, não matou o rei, consultou feiticeira, mas ele deu muita mancada, E aí o que aconteceu? Deus, ele rejeitou Saul. E aí, o que aconteceu? Que falou aqui, Samuel, ele começou a se preocupar, porque ele já sabia que se o rei está dando mancada, quem vai perecer? Quem será que vai perecer? Eu e você. Naquela época, o povo de Israel. Nós, que fazemos parte do reinado, vamos perecer se o rei está dando mancada. Isso daí é importante a gente saber. Outra coisa que é importante que vocês vejam, anotem essa referência. 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Que foi o primeiro versículo que a gente leu, que fala que Samuel, ele estava ali meio triste por conta da rejeição. É o povo, galera. A gente tem visto hoje. O povo, tá? E o que a gente pode dar um resumo desse primeiro tópico aí, nesses dois pontos, né? A vocação ou chamado de Davi, por parte de Deus, ele foi iniciado por conta da rejeição de Saul. Então, acredito que você já sabia, mas caso não tinha ainda essa ideia, Davi, ele foi chamado porque Saul. Agora vamos para o ponto 2 dessa lição. Natureza da vocação de Davi, ok? Dê uma olhadinha aqui no relógio, ver se está tudo certo. Vamos avançar mais um pouco. Bom, a natureza da vocação de Davi. O que aconteceu? Foi um desígnio divino, ok? Então, gostaria que vocês aí, ó, prestassem atenção no que eu vou ler aqui para vocês, ó. No ensino revelado na palavra de Deus, a vocação divina é um fato declarado e demonstrado entre o povo de Deus. Ele chama, prestem atenção nessa parte, ok? Prestem atenção nessa parte, eu até deixei grifado aqui, ó. Deus, ele chama quem quer, ok? Época, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero. Agora, lembra aí, ó, a vocação de Davi foi um desígnio divino. Por quê? Porque Deus, ele chama quem quer, quando quer, e capacita como quer e para o que quer. Ou seja, Deus que manda, galera. Deus que manda. E o chamado vem da parte do Senhor, ok? O chamado sempre vai vir da parte do Senhor. Então, busque a Deus aí em oração e saiba que o chamado vem da parte do Senhor. E Ele chama quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, capacita como quer para fazer o que quer. Beleza? Aí a gente vê a soberania de Deus. Mas não acha que só porque tem a soberania de Deus a gente escapa das responsabilidades, não. Porque a gente vai falar disso já, beleza? Bom, ainda nesse ponto, a gente vem sobre o quê? A resposta humana, tá? A resposta humana, que é o ponto 2 desse segundo tópico. Que eu vou ler também o comecinho para vocês, para a gente dar uma interagida. Diz assim, ó. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus.
Você vai poder encontrar isso também lá em 1 Crônicas 28, 4 e 5. 1 Crônicas 28, 4 e 5, tá bom? Todavia, prestem atenção também nessa parte, tá? Fiz um resumo, mas essa parte é top também, ó. Todavia, isso não significa que o Eterno não leve em conta a responsabilidade humana na realização dos seus propósitos. 1 Crônicas 28, 6 e 7. Vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Deus, ele escolhe quem ele quer, como ele quer, capacita como ele quer e manda fazer o que quer. Entendemos isso. Porém, Deus, ele não exime ali a responsabilidade humana, ok? A resposta humana. O que isso quer dizer? Tá? Gente, assim, Deus queria que Saul errasse, e eu lembrei de um irmão que às vezes sempre me perguntava, mas será que Saul ele já subiu ao trono? Deus, ele nos dá ali a liberdade de escolhas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Saul, ele não estava predestinado ao fracasso, ok? Assim como Davi não estava predestinado ao sucesso, ok? O que aconteceu? Saul, ele fez escolhas, ok? Ele fez escolhas erradas. Saul desobedeceu. Davi fez escolhas certas e em alguns momentos da sua vida também fez escolhas erradas. Então, isso aí para a gente aprender e para a gente trazer para os nossos dias de hoje, ok? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mas eu e você fazemos decisões na nossa vida que são responsabilidades nossas, ok? Então, meu querido e minha querida, pense nisso, ok? Nós estamos aí dispostos a cumprir o propósito de Deus, mas nós fazemos a escolha. Isso é a resposta humana. Isso é a resposta humana e nós precisamos aí estar bem atentos a isso. Beleza? Deu para entender? Então, fica claro nesse ponto é o quê? Um dos princípios da vocação de Deus é a soberania do Senhor, ok? É um dos princípios da vocação. Porém, isso não significa que Deus ele não leve em conta a responsabilidade do homem. Entendeu? Então, Deus ele leva em conta a minha e a sua responsabilidade. Então, hashtag fica a dica, temos que ter essa responsabilidade. Bom, indo para o terceiro tópico dessa lição, o propósito da vocação de Davi. Bom, primeira coisa que nós vemos aí, então, dando um resumão. Então, o povo de Israel queria um rei. Aí o Senhor pegou e falou assim, gente, ó, o negócio não é bem assim, tudo. Aí lá em 1 Samuel 8, o Senhor manda Samuel ir lá e falar para o povo, gente, tem essa listinha de problemas em se ter um rei. Avisa eles que eles estão pedindo que não sabem, ok? Beleza. Depois que Deus explicou para o povo, através da vida de Samuel, o que era ter um rei, Deus deu um rei, Saul. O que aconteceu? Pisou no tomate, deu as mancadas. Ou seja, vamos ter que substituir o rei. Por conta das mancadas de Saul, ok? Vem Davi. Aí Davi vem e tem um propósito por trás dessa vocação aí de Davi. O que é que tem? Ok? Abençoar a nação judaica. Vou ler um comecinho aqui para a gente entender esse resumo, tá bom? Então vamos lá. Ó. Abençoar a nação judaica é um dos propósitos da vocação de Davi ali como rei. Diz assim, ó. Para entendermos o contexto da chamada de Davi, devemos levar em conta o caráter profético da nação hebraica. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardareis no meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aonde está escrito isso? Êxodo 19, 5, ok? Ou seja, ali através e utiliza até hoje essa nação para que o quê? O seu propósito chegue a
todas as outras nações e contemple toda a terra, porque nós acabamos de ler que toda a terra é do Senhor. Porém, para que o plano de Deus fosse levado a toda a terra, ele escolheu Israel. E uma vez tendo um rei que ia abençoar a nação, certamente essa nação ela ia fazer o quê? Ela ia prover bons frutos para o restante da terra. Então essa é uma das vocações aí de Davi, ok? Que aí entra no tópico 2, que é abençoar a humanidade. E eu vou pegar também um ponto aqui que eu grifei, que diz assim, ó, além de rei de Israel, Davi foi profeta de Deus, e a gente acompanha isso lá em Atos 2, 29, 30, ok? Segundo Samuel 23, 2. Cristo Jesus, o legítimo herdeiro de Davi, abençoaria a humanidade com seu reinado e domínio em todos os sentidos. Lucas 1, 32. Ele brevemente reinará em dimensões nunca conhecidas entre os homens. Jeremias 23, 5 e 6. O que acontece? Davi, o propósito dele era abençoar o propósito de Deus para toda a terra, porque toda a terra é de Deus, Êxodo 19, 5, ok? E nós sabemos, né? O Messias, ele veria de uma linhagem da tribo de Judá. Ou seja, por que nós chamamos o leão da tribo de Judá? Porque ele ia vir da linhagem de Judá. E Davi é de qual linhagem? Judá. Então, Davi, ele inicia ali essa genealogia de Jesus. Você vê que vem de Davi. Davi faz parte disso. Né? Quando a gente vai ver lá em Mateus a genealogia de Jesus, você vê que nome que está lá? Davi. Então, Davi foi muito importante, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Bom, um resumo dessa aula de hoje, tá? Para que a gente possa contextualizar aí para os nossos dias, ok? Então, vou fazer um resumo aqui para vocês, eu vou ler, e aí depois a gente troca mais 2 minutos de ideia. Ó, vimos que a vocação de Davi fez parte da vontade de Deus, beleza? Vontade de Deus. E que na soberania e presciência escolhe a quem quer, certo? Para a realização dos seus desígnios, né? A gente viu que ele escolhe quem quer para que ele realize, e ele capacita também quem ele quer. Nada está fora do controle e nada acontece sem a permissão de Deus. Mas, mesmo em meio às crises e reveses da vida, ele continua sendo o Senhor da história. Esse é um resumo da aula de hoje. Ou seja, o Senhor, ele é soberano. Porém, ele tem aí diante de mim e de você um propósito. Ele define o propósito. Nós temos que buscar esse propósito de Deus para mim e para a tua vida. Para que o quê? Para que o plano de Deus seja concretizado e nós sejamos participantes disso. Ok? Para que nós sejamos participantes. E saiba que a nossa resposta, a resposta humana, ou seja, a nossa responsabilidade também é levada em consideração. Nós vimos também que Saul, ele não subiu ao trono decretado ao fracasso. Ele fez as suas escolhas, ele desobedeceu. Assim como Davi não subiu ao trono decretado ali o sucesso de Davi. Ele fez as escolhas, ele foi um rei temente a Deus. Assim como todos nós, às vezes nós falhamos, mas ele se arrependeu. Nós sabemos disso, ok? Então, eu gostaria que você aí pensasse nisso durante essa semana, analisasse com calma e que esse trimestre aí vai ser uma no nosso culto, amém? Deus abençoe a todos vocês, espero que vocês tenham entendido.